Bom dia, amada igreja. Bom dia, os irmãos que estão aqui trabalhando na transmissão desse culto. Eu não sei falar em Nihongo, mas eu vou tentar ler aqui o que está escrito aqui. Shinnen akemashite omedetou gozaimasu. Kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu. Feliz ano novo a todos e contamos com todos os irmãos para que tenhamos um ano de 2021 muito abençoado. E talvez alguns estejam pensando assim, que esse rapaz aprenda um pouco mais de japonês. Eu falava brincando que antigamente pessoas estudavam japonês, tinha livro 1, livro 2, livro 3, eu tive professor 1, professor 2, professor 3, mas aprender que é bom, eu não aprendi. Mas caminhamos pela graça de Deus, na expectativa de que Deus está nos dirigindo e nos abençoando. Nessa manhã nós queremos ter continuidade nas mensagens sobre a série Jesus, a nossa esperança, e nós queremos, em especial, pensar um pouco sobre as nossas expectativas para 2021 e também as expectativas que Deus tem para conosco. É interessante, a gente tem expectativas, a gente quer que Deus nos abençoe, mas de vez em quando é bom pensar que Deus também tem expectativas para com cada um de nós. Ele tem anseios para com cada um de nós. Ele tem planos e projetos para cada um de nós. Ele tem propósitos para as nossas vidas. Ele nos criou, cremos nós, com livre-arbítrio, nos deu a capacidade de discernir, tomar decisões. Mas o Senhor também deseja participar da nossa vida, nos dirigindo. Nós queremos refletir um pouco nessa direção. E nós vamos começar, primeiro, pensando aqui numa coisa dinâmica. Vamos ver se vai dar certo. Você que está assistindo o culto aí, vai estar aí no chat do YouTube. Esse link você pode ou usar entrando por mente.com, colocando esse código, ou simplesmente clicar naquele link ali que está mente.com/, tem uma. Se você está aqui presente, entra aí. A Liana está mandando pelo grupo de WhatsApp. Você vai clicar e vai aparecer. Depois, daqui um pouco, nós vamos ver o que nós pensamos. A somatória de cada um colocando 3 palavras que são as expectativas que definem para mim o que eu espero desse ano. Quais são as minhas expectativas? Você coloca aí 3 palavras, aí está uns brincando aqui, eu, Leandro, vamos ver quantas pessoas de verdade estão vendo esse negócio e vão seguir aí o link. Brincadeira à parte, eu tenho certeza que se você está ligado aí, você pode participar e é uma forma de nós interagirmos e de pensarmos. Enquanto você está fazendo isso, eu fiz isso porque eu vi uma reportagem num canal de TV, na CNN, não é uma pesquisa da CNN, ela fez a referência, mas foi feita uma pesquisa por esse grupo aqui, Stiling, não sei como que lê, que é uma plataforma de inteligência artificial para monitoramento e interação com consumidores desenvolvida para o português do Brasil. E durante um período eles fizeram um monitoramento em diversas áreas de mídia e tudo mais para verificar o que é que aparecia. É interessante que, segundo esse estudo que essa plataforma fez, eles chegaram em 3 palavras principais. A primeira é vacina, se referindo, é um aglomerado de palavras que eles resumiram em vacina, mas enfim, fim da pandemia, vacina como sendo um sentido de fim da pandemia. Essa é o top, é o que a maioria tem de expectativa. A segunda coisa é volta às aulas, faculdade, escola. Não sei se são os pais que dizem, meu Deus do céu, volta logo para poder essa criançada ir para a escola, né? Não sei se é isso ou se de fato há uma percepção, um sentimento de que as crianças, os jovens,
adolescentes estão sendo bastante afetados com a falta de poder e a escola. Mas aparece em segundo lugar. Em terceiro lugar, aparece um conglomerado de colocações que eles definiram como diversão. Futebol, filme, série, games e novos episódios de alguma coisa. Todo mundo já consumiu o que precisava consumir, já contratou o Disney Channel, aí você já entrou para poder ter novo, todo mundo está consumindo Mandalorian e etc, etc, e todo mundo quer mais coisas, aparece em terceiro lugar. Interessante, foram essas três. Existe uma série de outras coisas que depois o artigo nessa pesquisa aí ele coloca, mas essas são as três principais. Mas também foi feita uma outra pesquisa em que define os desejos dos brasileiros para 2021. O que você deseja para o próximo ano? Isso foi realizado por uma empresa chamada Ribot, em parceria com a Score Group. Essa Ribot é uma empresa de pesquisa e monitoramento de mercado e consumo. Essa pesquisa foi feita entre os dias entre pessoas de 18 e mais de 56, nas principais capitais brasileiras. Foram realizadas aí com 1.600 pessoas, então é uma pesquisa que foi feita. E eles perguntaram quais seriam os desejos das pessoas. E a primeira que apareceu foi que surja uma vacina para poder voltar à vida normal. Você vê que tanto o desejo como as expectativas, elas estão alinhadas em torno disso. A segunda coisa interessante, aparece como ganhar dinheiro. A gente pensou, materialismo lascado, cadê a solidariedade? Mas não é esse o sentido que o artigo diz, é no sentido de poder trabalhar, poder ter mais liberdade de ir e vir e fazer negócios e poder ter a vida nessa área com normalidade, né? Então, não é no sentido só, que materialismo, o pessoal só pensa em cifrão, não é nesse sentido. É um desejo de poder ter tudo que envolve essa área de trabalho, negócio, não só pensando nos cifrões ou no lucro que possa vir a ter. Em terceiro, interessante, parece emagrecer. Mas aqui não sei, graças a Deus eu emagreci na pandemia. Minha médica pegou no meu pé, a minha esposa nutricionista ajustou a dieta e eu tentei fechar a boca. Mas, enfim, não envolve só dietas, envolve poder fazer exercício, poder ter mais liberdade para praticar atividades físicas que permitam eles sintetizar junto. E junto com esse item aparece no mesmo patamar, talvez empatados em quantidade, reaproximação com familiares. As pessoas sentem desejo de poder novamente estar perto. Apesar da aproximação por meio de aplicativos ou poder ver, de ter conversado mais, de sentir que há uma interação maior, as pessoas sentem necessidade de poder estar junto, talvez esse final de ano, sem estar presente com a família, sem ir, reunir os familiares, de poder ter aquela mesa abundante que contribui para o engordamento aí da coisa, né, que permite. Aí a família estava conversando, troca isso no dia 25, aí na hora eu lembrei assim, saudade daquela costela no bafo que o primo faz todo dia 25, cedinho, que saudade, né? Tudo bem, saudade de todo mundo, mas também aproximação com os familiares, né? Brincadeiras à parte, aparece em terceiro lugar. É interessante que as pessoas têm expectativas diferentes. Essa lista também vai citando uma infinidade de coisas. Essa é uma lista que aparece um monte de coisas. Será que já conseguimos ter? Já deu algum tempinho? Vamos ver o que aparece, vamos ver se vai funcionar. Oi? Quem não preencheu aí, vamos lá. Deveria estar aparecendo, carregando, vamos ver se vai aparecer. Ele carrega lá, depois ele volta, vamos ver. Quando você pensa, preenche, clica lá naquele link, já vai aparecer 3 campos, você põe 3 palavras. Se você não fez ainda. Se você está aí, talvez você tenha acesso para ir vendo o que está formando.
Já já vamos tentar conseguir. Enquanto eles pensam, tá indo, carrega danado. Vamos lá. Enquanto o pessoal técnico lá está tentando projetar o resultado disso, eu queria comentar que nós temos expectativas que se manifestam através de expressões que a gente possa ter, né, através de palavras. Ok, apareceu lá. Qual que foi a palavra que apareceu mais? Vamos lá. Vacina, saúde, amor, esperança, cura. E aí tem um monte de palavras. Olha que legal que funcionou. Depois a gente dá um print e manda para todo mundo para ter. Mas ali aparece amor, vacina, vacina maior, saúde, amor, saúde, esperança, cura. Essas são as nossas expectativas para esse ano, né? Eu creio que são expectativas justas. São expectativas que nós devemos ter. Fizeram uma pesquisa sobre isso, aí tem um site que eu li, o camarada disse que talvez não aparece, mas para ele, o que resume o verbo aqui, o professor Edson Rosa não está aqui, mas verbo expressam ações, talvez esse site diz, talvez o verbo que expressa com mais clareza tudo o que nós pensamos é normalizar. Normalizar é a ação de voltar a ser um patamar de normalidade. Tem normalidade ali, eu não enxergo aqui. Minha esposa já me lembra de vez em quando que eu tenho que usar o óculos, mas as Bíblias ainda não parou de sair depois da Extra Gigante, então eu comecei a usar o óculos. Nem falei para ela que outro dia eu fui ler a Bíblia e não estava conseguindo ler, fazer a mensagem, eu comecei a pôr o óculos para ler. Eu falei, me rendo. Eu já tenho esse óculos há 16 anos que o oftalmo mandou eu fazer, eu fiz o óculos, mas usei. Me rendo. Enfim, ela desnormalizar, o site diz, seria a síntese de tudo. Mas hoje eu queria pensar um pouquinho quais as expectativas que Deus tem. Eu tenho expectativas, e eu tenho certeza que Deus olha para o nosso coração e considera aquilo que nós desejamos e almejamos. Deus não despreza aquilo que nós sentimos e pensamos. Se você lê os Salmos, se você lê a Bíblia, você vai perceber que Deus está junto com a gente na nossa caminhada, e Ele está atento àquilo que nós necessitamos. Mas nessa manhã eu queria caminhar com os irmãos, pensando quais as expectativas de Deus, o que Deus espera de cada um de nós. E nós vamos, dentro da série Jesus Nossa Esperança, então pensar em expectativas de Deus. Eu convido você já a abrir a sua Bíblia no livro do profeta menor, Miqueias capítulo 6, versos 6 a 8. Para a gente entender um pouco o que está acontecendo, Miqueias viveu um tempo em que o povo, toda a estrutura religiosa era mantida. Nunca se deixou de fazer o que devia ser feito. Traduzindo para hoje, nós não paramos de fazer culto, nós oferecemos as nossas ofertas, oferecemos nossos dízimos, cooperamos nas atividades que acontecem. Mantemos as práticas religiosas. E os dias que Miqueias vivia era alguma coisa assim. Existiam as práticas rituais, os ritos eram mantidos. Mas, de alguma forma, Deus vai trabalhar mostrando que as expectativas que Ele tem transcendem essa questão. Vamos ver um pouquinho. A primeira parte, queria ler primeiro os versos 6 e 7, está aí aberto na sua Bíblia, versos 6 e 7, por favor, abra. Não espere eu projetar para você ler, primeiro você abre aí, né? Se você está assistindo no celular e não dá para abrir, pega uma Bíblia de papel mesmo, senão sai um pouquinho da transmissão, entra na sua Bíblia no celular, enfim. Mas dá uma olhada, deixa aberta aí, Miqueias capítulo 6, versos 6 e 7, eu vou projetar aqui para a gente ler. Com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei
ante o Deus excelso. Algumas versões diz com que eu vou estar indo à presença do Senhor, ou como a NVI diz assim, com que eu poderia comparecer diante do Senhor, me curvar-me perante o Deus exaltado. Como que eu vou fazer? O que é que o Senhor espera que eu faça? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ao Deus excelso? O que é que o Deus espera de mim? O que é que o Senhor tem de expectativa comigo? Senhor, fala aí o que o Senhor quer que eu faça. É uma pergunta importante, né? Dentro das suas resoluções, né? Americano tem muito disso, né? As suas decisões para o ano, as suas resoluções, de você escrever lá no dia 1 da sua agenda, agora é digital, coloca lá no seu calendário ou algum lugar, aí você escreve quais são as suas resoluções, vou emagrecer 10 quilos, vou fazer ginástica tantas vezes por semana, enfim, faça lá o seu quadro de resoluções. Aqui de alguma forma Deus coloca, Ele está perguntando o que é que Deus espera. E o profeta está colocando uma resposta como se o povo estivesse dizendo, virei perante ele com holocaustos, bezerros de um ano, agradaste ao Senhor de milhares de carneiro. Ele está falando aqui de coisas que o próprio Velho Testamento já dizia que o povo deveria fazer. É isso que o Senhor está querendo que a gente faça, porque eram práticas que o povo deveria fazer. Eles deveriam observar. E Deus não está dizendo que essas práticas não, a partir de agora vocês param de fazer isso. No Velho Testamento. No Novo Testamento já vivemos uma outra realidade. Mas com isso estou querendo dizer que essas práticas, não é que Deus está dizendo elas não devem ser feitas, elas devem ser abandonadas. Ele está colocando, será que eu deveria fazer isso? E eu diria o seguinte, o Senhor quer mais do que sacrifício, do que os rituais. Essas práticas são importantes, então eu não preciso vir mais à igreja, eu não preciso fazer isso, não é isso que Deus quer? Não, Deus quer isso sim. E muito obrigado, porque você tem sido fiel, tem acompanhado. Nós tentamos monitorar um pouco como anda o acompanhamento dos nossos cultos. E dentro do contexto Hollis, não no contexto evangélico, nós somos uma das igrejas que tem mais pessoas online enquanto o culto acontece. Depois tem bastante gente que assiste. Mas enquanto o culto está acontecendo, nós temos uma quantidade grande de pessoas que estão assistindo. A nossa membresia tem sido fiel, isso é importante, nós somos muito gratos. A nossa igreja, os membros da nossa igreja têm sido fiel nas suas contribuições. Toda vez que fechamos o mês, nós falamos, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem abençoado, e em algum momento a igreja está estável nessa direção. Quando realizamos coisas como foi em prol dos dois Institutos de Obras Sociais, o AMAR e o ABA, as duas promoções foram feitas com deliveries ou com retirada aqui, houve na região toda uma participação muito alta, de modo que esses institutos que realizam obras sociais puderam suprir boa parte das suas necessidades ou cobrir déficits que vinham tendo. Então, muito obrigado, isso está importante, mas o que o Senhor está colocando é que o Senhor quer um pouco mais, Ele não está olhando só esses rituais de ações sacrificiais, de coisas que eu possa fazer. O Senhor está falando que Ele quer um pouco mais. E Miqueias 6,8 diz assim, Ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Algumas versões dizem o que o Senhor requer de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Aqui nesse texto ele está perguntando, ele te declarou, olha que interessante, ele está te declarando, não, ele te declarou. Por que ele está falando ele te declarou? Porque todas essas três expressões que vão aparecer aqui em seguida, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus, são coisas que já estão escritas
na lei do Senhor. Outros textos do Antigo Testamento ele frisa. Se você tem algum aplicativo, eu uso um aplicativo que é o Version. Numa das traduções ela aparece um trema do lado, eu clico, ele me dá os versículos onde estão orientados. Deuteronômio 10, 12, Isaías 55 e outros textos que vão falar sobre essas coisas, que já está. Então ele não está declarando coisa nova, ele está dizendo, ele declarou, já está declarado. Não é coisa nova, ele está reafirmando. Você sabe, o sacrifício, as coisas que você perguntou, sim. Se espera que cada um de nós tenhamos a nossa parcela de contribuição e possamos participar ativamente. Mas ele está dizendo, mas também lembremos que o Senhor tem outras expectativas. E esses 3 pontos serão os pontos que nós queremos meditar. O Senhor quer ações e atitudes, Ele quer, além dos ritos, além da parte sacrificial que envolve essas práticas, Ele deseja ações e atitudes do nosso coração. Pratiques a justiça. Essa é a primeira expectativa que Deus tem para nós. Que nós pratiquemos a justiça. Na NTLH, por que eu escolhi a NTLH? Porque é uma versão numa linguagem mais atualizada, nova tradução na linguagem de hoje. E na LTH ele traduz por façamos o que é direito. Justiça na Bíblia tem um sentido de ser a justiça de Deus, né? Por que precisou Jesus morrer no nosso lugar? Porque a justiça de Deus precisava ser amplamente realizada, e ela não podia ser realizada. Eu posso dar minha vida, mas ela não serviria. Não serviria, porque eu sou um sacrifício que não é puro. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele se fez justiça em nosso lugar. Por isso nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus. Mas também tem um outro lado, quando aplica a nós, de fazer o que é correto, o que é direito. No modo geral, tem a ver com a vida em santidade, em conformidade com o padrão de Deus. Praticar a justiça significa viver em santidade ou viver em conformidade com o padrão de Deus. Santidade é uma palavra que a gente pensa, nossa, aquela pessoa é muito santinha. A gente pensa que é algo, assim, nossa, aquela pessoa lá, eu nem chego perto, né? Não tem só esse sentido. Quando a gente diz que a pessoa tem um padrão de santidade, significa que ela está em conformidade com o padrão de Deus. Ela vive segundo aquilo que Deus quer que a gente pratique. Hebreus capítulo 12, 14 diz assim, esforcem para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ter uma vida de atitudes corretas, de atitudes que estão conformadas com o padrão de Deus. Isso significa na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na tua relação no dia a dia, em todos os âmbitos da sua vida, na maneira como você lida com todos os aspectos da sua vida. Viva de maneira correta. E por que Deus está lembrando nos dias de Miqueias? Porque o que acontecia é que o povo estava esquecendo de viver corretamente. Eles estavam praticando ritos e rituais, mas a sua vida não tinha nada a ver com aquilo que eles aprenderam. O que o senhor está reclamando? Eu estou trazendo tudo aqui. E Deus está lembrando que Ele quer que nós praticamos a justiça, não de aparências como os fariseus. Mateus 23, 28. Por fora parecem justos, mas por dentro o seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Deus está dizendo que o que Ele quer é que aquilo que nós acreditemos, aquilo que nós vemos, entendemos aqui, a gente possa viver. Praticar a justiça é viver de maneira correta. Mas dedicando e servindo ao Senhor, como está em Romanos 6,19, fala como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Deus quer que a gente viva de maneira correta, tenhamos atos justos, que sejamos pessoas
que vivem em conformidade com o padrão que Deus estabeleceu. A segunda coisa é que ames a misericórdia. A NTLH, para a gente entender melhor o que quer dizer essa expressão, amemos uns aos outros com dedicação. Amar a misericórdia tem a ver um pouco com aquela bem-aventurança que diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aquele texto, Deus está dizendo assim, os misericordiosos eu vou dar misericórdia. Não, quem é misericordioso entende e usufrui da misericórdia. Olha a parábola do credor incompassivo. Por que ele não perdoou o outro? Porque ele não entendeu o perdão que ele recebeu. Porque se ele tivesse entendido, ele teria perdoado. Se ele tivesse compreendido, ele teria feito. Por isso, os misericordiosos alcançaram misericórdia. Porque se ele não entende, não pratica misericórdia, ele não experimenta misericórdia. Ele não sabe o que é. Mas quem experimenta a misericórdia vive de forma misericordiosa. Por isso tem a ver com a forma como nós amamos. Abençoar as pessoas de forma prática, como se fosse a nós mesmos. É o segundo grande mandamento. Ame seu próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Algumas pessoas dizem que 2021 vai ser um ano em que a solidariedade vai ter que estar mais presente ainda do que foi em 2020. Porque vários dos subsídios que o governo, a nível federal, talvez comece a avançar a nível estadual, vários apoios que ONGs recebiam de cidade por aprovação de verbas emergenciais vão sendo cortadas. O estado de calamidade ou de alguma coisa foi prorrogado até, pelo menos no estado de São Paulo, até início de fevereiro. Depois disso, a vida volta ao padrão normal. Ou seja, eu vi o depoimento de uma pessoa que realiza uma obra social e a pessoa perguntando, você recebe ajuda de alguma coisa? No começo nós recebíamos, e depois depende do nosso bolso e do bolso das pessoas que entendem que deve continuar sendo solidário e fazer o bem. Houve uma quantidade grande de mobilização, mas agora nós vamos entrar no segundo momento, em que muitas pessoas vão ter necessidades. Então, algumas pessoas dizem que a solidariedade vai ser a prática nobre a ser feita. E nós vamos ver de verdade quem é solidário e quem não é. Porque talvez comece a apertar para muitas pessoas. Com a retirada daqueles auxílios, não só emergencial, mas, por exemplo, do contrato temporário, que foi suspenso, alguns acreditam que muitos que manteram a carteira assinada vão começar a perder, porque as empresas não terão mais aquele subsídio de ficar pagando parte, e o funcionário recebe parte pelo INSS. Enfim, a parte as políticas econômicas, alguns falam, e aqui está dizendo de amar a misericórdia, de praticar, é amar a misericórdia, não é só ser misericordioso. Por isso ele está falando como expressão do amor de Deus. 1 João 4:21 diz assim, ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também os seus irmãos, como expressão do amor. Amar a misericórdia é fruto de alguém que experimentou profundamente o amor, a misericórdia, a compaixão de Deus na sua vida e é capaz de amar. Por isso que é amar a Deus e ao próximo. Quando nós amamos a Deus, experimentamos o amor de Deus, como aquela mulher que foi enxugar os pés de Jesus, que derramou aquele bálsamo precioso. Nossa, está jogando dinheiro fora. Por que ela fez isso? Porque o tamanho da experiência que ela teve, do amor, da bondade, da compaixão, da misericórdia de Deus, ela demonstrou. Então, quem experimenta profundamente o amor de Deus, ama os seus irmãos. A terceira coisa que o texto nos diz é, andes humildemente com o Senhor teu Deus, com teu Deus. Na NTLH, vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Eu coloquei isso também para entender que andar humildemente com Deus tem relação com obediência a Deus. A atitude de humildade é entender que eu estou aqui e Deus é o Senhor. Portanto, eu devo obediência. Alguns textos traduzem, a maioria, Paulo, servo de Cristo. Eu acho que a NVT já coloca Paulo, escravo de Cristo.
NVT é a nova versão transformadora. Mas a palavra ali, servos, doulos, é escravo. Nós somos comprados por preço de sangue. Nós vemos uma relação em que o Senhor nos dá liberdade, mas a expressão correta é nós somos comprados a preço de sangue. Nós temos a liberdade, e o Senhor é tão maravilhoso que Ele me dá a liberdade de desobedecê-lo. Ele não manda um raio do céu para estourar o meu miolo quando eu começo a fazer alguma coisa errada. Ele deveria ser que nem esses aplicativos que tem GPS, a hora que você pega um caminho diferente, que ele vem, aparece lá uma mensagem, recalculando a rota. Né? Toda vez que eu saio da vontade de Deus, deveria aparecer um negócio lá, recalculando a rota, porque o Senhor está desviando do caminho que Deus estabeleceu. Desse jeito você não vai chegar lá, aonde você se propôs a chegar. Mas Deus nos dá a liberdade, mas a vontade dEle é que nós andemos humildemente, que andemos em obediência para com Ele. Viver num relacionamento correto e íntimo com Deus, essa é a ideia. Andar humildemente com Deus, andar numa relação de obediência, significa estar num relacionamento correto e íntimo com Deus. João 15, 13 a 15 diz assim, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Já não vos chamo mais servos, já não chamo escravos, mas os chamo amigos. Por quê? Porque dei a conhecer a vocês tudo o que o Pai me revelou. Porque o Senhor nos convida a viver nessa relação, mas Ele espera que nós sejamos esses amigos que são capazes de ouvir a sua voz e de obedecê-lo. Essa é a ideia de andar humildemente. Eu sempre lembro de um livro, nunca vi esse livro, mas meu professor citava toda hora. Ele disse que não tinha em português, mas a tradução que o cara escreveu, se traduzia-se mais ou menos assim, queremos nós bancar Deus? E a tese do cara é que muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus para determinar o que tem que acontecer ou não. E como se Deus tivesse que dar aprovação para todas essas coisas. E o papel dele é só ir lá e carimbar o que eu quero fazer. E às vezes é o contrário, eu me coloco debaixo do projeto de Deus. Isso é o andar humilde com Deus. Portanto, o Senhor nos chama a viver expectativas. Ele tem expectativas. O Senhor deseja que em 2021 eu e você vivamos de acordo com 3 balizas grandes, e tem muito a ver com o contexto. Miqueias vivia numa época, devemos manter todos os rituais, devemos manter. Se Deus assim permitir, em algum momento nós vamos ter a igreja com mais gente, de preferência vamos voltar à normalidade, continuaremos alcançando pelo canal de YouTube, vamos estar presente, vamos fazer a obra, você vai estar envolvido, isso vai ser fantástico. Falei domingo passado, o desejo grande de termos aqueles momentos, que saudade de ver aquele monte de mesa aqui, a gente comendo, conversa com um, conversa com outro, e você ouve aquele barulho de todo mundo conversando, dando risada e saboreando uma comida, tomando depois um café junto. Que saudade, meu irmão! Vamos continuar fazendo tudo isso, mas o Senhor espera de nós um pouco mais do que isso. O Senhor espera, primeiro, que nós pratiquemos a justiça, que nós vivamos de maneira justa, que nós façamos o que é correto. Que nesse 2021 eu e você possamos ter como meta, eu quero viver em conformidade com o padrão de Deus. Eu quero viver de modo correto aos olhos de Deus. Eu quero amar a misericórdia. Eu quero estar sensível às necessidades das pessoas. Eu quero de fato e de verdade demonstrar amor pelas pessoas. Eu quero praticar o segundo grande mandamento de amar o meu irmão como a mim mesmo. De ter a capacidade de colocar no outro. Estávamos conversando com algumas pessoas, e nesse tempo de pandemia, pastor Takashi comentou da questão de julgamento. Ela está sem máscara, ela está comendo, aglomerou. Nossa, não tem consciência, olha aquela coisa. Mas quando eu reúno, não, eu não faço aglomeração, isso aqui é restrito. E quando eu tiro um pouco a máscara, não, eu tirei porque nós estamos vivendo num momento em que temos que ter posicionamentos.
tomar atitude. Eu vi um infectologista, o Emílio Ribas, dizendo que a principal ação que devemos tomar é cada um de nós sermos responsáveis com aquilo que nós fazemos e colheremos as consequências para nós e para as pessoas que estão no nosso entorno. E nós contribuiremos ou não para o controle desse negócio. Eu sou responsável. Os números estão subindo porque os outros estão sendo. Não. Se cada um de nós formos responsáveis com aquilo que é a nossa responsabilidade, nós vamos ter um controle melhor. Não é julgando os outros. Por isso, amar a misericórdia é a capacidade de respeitar o posicionamento. Mas me afeta. Afeta. Mas nós temos que ter percepção de que o Senhor nos convida a amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor, nosso Deus, numa relação de intimidade, de obediência. Que Deus nos abençoe, que eu e você em 2021, além das grandes expectativas que nós temos, nós possamos viver dessa maneira. Vamos lá, chegar lá. Além de tudo isso que nós esperamos, nós possamos viver praticando a justiça, amando a misericórdia e em humildade com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos ter uma palavra de oração. Pode tirar o slide. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado para conosco, porque o Senhor nos ama ao ponto de ter dado o seu único filho para morrer no nosso lugar. E o Senhor tem expectativas sobre as nossas vidas. O Senhor espera de nós que nós vivamos de acordo com aquilo que o Senhor tem expressado. Que possamos praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. Senhor, nós colocamos nossa vida na Tua presença e pedimos que nos abençoe dessa maneira, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém.